Quando é que você se tranca no quarto? Quando entra um ladrão em casa. Se alguém está trancado no quarto, tem um ladrão em casa. Quem é esse ladrão? O que está assustando os nossos filhos, as nossas esposas e a nós mesmos? Aqui no Reconquistando a Família, a ideia é compartilhar com você uma série de ferramentas, informações, dicas para você melhorar o relacionamento com as pessoas dentro da sua casa. Com a modernidade, com a chegada da internet, a facilidade de acesso através dos telefones, as pessoas têm ficado mais distraídas. E com isso, a comunicação em casa diminui. Consequentemente, a força do relacionamento também diminui. E aí começa uma série de problemas. Você está enfrentando isso na sua casa? Porque eu tenho esse problema na minha. E eu não errei no verbo não. Eu ainda tenho esse problema. E esse é um problema que ele estará constantemente nos acompanhando, porque isso faz parte da modernidade. Não adianta você querer, se esconder embaixo da cama que o problema vai sumir, porque ele não vai. Você precisa aprender a conviver com ele. E eu tô aqui para dividir algumas dicas, algumas informações a esse respeito. Como é que você pode lidar com essa situação? Então é meio que nem a pandemia. Ou seja, a gente tem que, neste momento, se adaptar a ela. As coisas são do jeito que elas são. E a gente não vai conseguir mudar a coisa, mas a gente pode mudar a estratégia do jeito que a gente lida com essa coisa. Então, se na tua casa teus filhos ficam ou no videogame ou enterrados no telefone, conversando com os amigos e não dão atenção para você, eu também tive esse problema na minha casa. Se num dado momento um dos cônjuges fica num quarto assistindo televisão, o outro fica na sala assistindo outra coisa e vocês já não se falam mais, isso também aconteceu na minha casa. E eu tô te falando, isso tem solução. Não perca as esperanças. E eu tô aqui para bater um papo de por que essas coisas acontecem. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a gente precisa entender como é que funciona a comunicação. Então, a comunicação ela funciona da seguinte maneira. Você tem um emissor que quer transmitir uma mensagem. E existe um receptor que é para quem esse emissor ele tem uma intenção de transmitir essa mensagem para esse receptor. E a forma como ele faz isso são os sinais, que são diversas formas, né? Então tem o sinal verbal, tem a linguagem de sinais que é feito com as mãos, mas enfim. A questão é, existe uma pessoa com uma intenção de passar uma mensagem para outra pessoa. Isso é a comunicação. Ou pelo menos deveria ser. O problema é que quando você tem as pessoas distraídas, e vamos falar no caso aqui do receptor, quando ele está distraído, ele não consegue receber essa mensagem. Tá complicado? Eu vou te explicar melhor. Vamos pegar uma rádio, tá? Eu ouço, por exemplo, a Rádio Rock, a 89. A 89, ela emite o sinal dela no 89,1 MHz. Então, ela emite esse sinal. E ela tem a intenção de transmitir esse sinal para mim. Mas para que eu ouça a 89, eu também preciso estar sintonizado no mesmo sinal. E aí o som chega de maneira clara. Agora, o que acontece? Se eu não colocar 89, se eu colocar 89,0 ou 89,2, o que vai acontecer aqui? Começa a haver ruído. E a mensagem é assim. E a comunicação é assim. Então, peraí, Sérgio, o que você está querendo dizer? Se a pessoa com quem você está querendo falar está distraída no telefone, no videogame, na televisão ou com qualquer outra coisa, ela não vai ouvir direito o que você está falando. E ela não vai interpretar as coisas do jeito que você gostaria que ela interpretasse. Aí você vai falar, mas então a culpa está no receptor? Não, eu não diria que a culpa está no receptor. Eu diria que o receptor ele não está sintonizado no mesmo canal que você. Então, cabe a você a responsabilidade de chamar a atenção desse receptor. A 89, o que ela faz? Ela anuncia que a frequência dela é 89,1. Então todas aquelas pessoas que gostam de rock and roll vão lá, sintonizam no 89,1. Mas a responsabilidade de acenar com a mão, fazer propaganda, é da rádio. Então a responsabilidade de chamar a atenção para comunicação é do emissor. O receptor, ele não tem obrigação. Vamos dar um exemplo claro, vai no dia a dia. Vou dar um exemplo que para mim é clássico, né? Então você vai, por exemplo, você vai sair para o shopping, você vai fazer compra, entra todo mundo no carro, né? No meu caso, eu vou lá com a minha esposa, eu tenho 4 filhos. Tá? Então eu nem vou falar dos mais velhos, vou falar dos mais novos, que são gêmeos e têm 16 anos. Os dois entram no carro e aí você acha que você vai ter um passeio em família.
E aí você começa a conversar com a sua esposa e tal, onde você vai passar as férias e tal, onde que você gostaria de ir, né? Que hotel, o que nós vamos fazer? E a gente vai conversando. Aí de repente você olha para trás e pergunta, o que vocês acham? E pergunta para os dois, né? Os dois com fone de ouvido. E não viram absolutamente nada da conversa. E aquilo que deveria ser um passeio em família, não é mais um passeio em família. São 4 pessoas dentro de um carro, com 2 conversando a respeito de um tema e outras 2 completamente alienadas, em outro planeta, fazendo outra coisa. E aí, o que acontece com você? Dá aquela ânsia, dá aquela raiva. Fala, pô, dá para você tirar esse fone de ouvido e prestar atenção? Dá pra gente conversar? E você fica bravo. Eu fiquei bravo já. Mas o ponto aqui é, caramba, nós que somos emissores, temos que chamar a atenção dos receptores. Então, o que seria legal? Para você não brigar com as pessoas dentro do carro, porque elas estão usando fone de ouvido, né? Eu estou usando aqui o exemplo dos meus filhos. Eu deveria combinar. Gente, ó, vamos no shopping, mas eu estou com uma ideia aqui da gente conversar sobre um passeio que a gente vai fazer nas férias. O que vocês acham? Vamos participar? Vamos conversar? Tentar combinar aí em família para a gente pegar um lugar legal. Talvez a gente possa ir em 2 locais diferentes. Talvez a gente possa ir para a praia. Talvez a gente possa ir para o interior, ficar num hotel fazenda, alguma coisa assim. Vamos bater um papo a respeito? Ok, então você está pedindo para o receptor sintonizar na frequência que você quer transmitir a mensagem. Vamos conversar. Então esse é o sinal, é uma conversa, é verbal. Sobre o quê? A mensagem. A mensagem é vamos discutir onde nós vamos passar as férias. Aí você deve estar pensando aí do outro lado, né? Ah, Sérgio, pô, parece moleza, mas dentro de casa cada um entra dentro do seu quarto e fecha a porta. Eu já não vejo mais meus filhos. Eu sei. Infelizmente eu sei o que é isso. Então, a pergunta que você precisa fazer, e a pergunta que eu me fiz a esse respeito é: por que eles estão trancados dentro dos seus quartos? Por que eles simplesmente fogem da convivência comigo? Quando eu comecei a me fazer essa pergunta, é que eu comecei então a pesquisar sobre esse assunto. E foi aí que eu encontrei as dificuldades que eu falei no começo. Não é fácil achar a resposta. Mas eu não me contentei com isso, eu fui atrás. Então eu fui atrás de educadores, eu fui atrás de psicólogos, eu fui atrás de tudo o que eu tinha disponível, porque eu queria mudar essa situação. Então, existe um elemento muito importante aqui, muito importante, que é a responsabilidade, como eu disse antes, é do emissor. Mas para que ele consiga fazer essa sintonia de comunicação, ele precisa ter um forte desejo de que isso aconteça. Ele precisa ter uma forte intenção de acabar com o ruído. Eu gostaria de começar até por aqui, falar sobre essa questão da responsabilidade, do desejo e da intenção. Olha só, se você tem esse problema e esse problema te incomoda, se te incomoda do jeito que me incomodava, então você quer mudar isso, porque você tem uma intenção por trás disso. Qual é a sua real intenção? Tá? Porque isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque tem gente que vai fazer isso por amor. Porque quer essas pessoas de volta, quer os seus filhos perto, quer a sua esposa perto, quer o seu marido ao lado. E aí a intenção é o amor. E existe uma outra intenção que é de domínio. Porque você quer dominar a atenção, porque quem manda na sua casa é você. Então são 2 intenções diferentes. Eu vou te dizer que com essa intenção aqui, que também gera um desejo, que também gera uma responsabilidade, o resultado não vai ser bom, tá? Eu já vou te antecipar isso. Historicamente não é bom, tá? Se você olhar para trás, historicamente, você vê qual foi o fim. Hitler, Napoleão, Stalin, né? Enfim, são exemplos que você olha para trás e fala assim, eram pessoas que tinham uma intenção muito forte, tinham uma intenção de transmitir uma mensagem que eles acreditavam muito, então tinha um desejo, mas houve uma resistência de muitos receptores. Porque a intenção não é uma intenção virtuosa, ela não é
não é que ela não seja genuína, ela é genuinamente egoísta. Isso é um problema. Porque se o receptor sente que a intenção é genuinamente egoísta, ele não vai querer participar, porque ele não está envolvido. Então, quando o emissor tem uma intenção que não é altruísta e é egoísta, o receptor não vai querer receber. Então, a primeira coisa, precisa ter um ajuste de intenção. Você precisa fazer uma autoanálise. Então, se a tua intenção é de domínio, o que eu vou te dizer é o seguinte: para agora, que tem alguma coisa errada. Então, vai bater um papo com alguém. Agora, se a tua intenção é amor, então você está no lugar certo. Porque o amor é uma força muito forte. Muito forte. Né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre como é que o cérebro funciona em relação a isso, mas o amor é uma força motriz absurda. Né? Olha adolescentes apaixonados. Meu. Você pode construir, botar eles em Alcatraz, né? Sing Sing, cada um numa prisão diferente, eles vão dar um jeito de se encontrar. Porque a força do amor é assim. E a intenção é muito forte, gerando um desejo e uma ação muito poderosa. Então, isso pode estar em você. Só que você precisa olhar essa tua intenção. Você precisa parar, pensar e falar o seguinte: gente, eu estou com um problema em casa. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou mudar essa intenção? Por que eu quero mudar essa intenção? Como é que eu mostro para essas pessoas que eu tenho essa intenção com elas? E sobre essa intenção, então vamos colocar aqui, né? Aqui é o egoísta. E se desse lado tem o egoísmo, então desse lado aqui nós temos o altruísmo ou o altruísta. Então, o altruísta, ele consegue, vou chamar de seduzir o receptor. Mas por que você está falando seduzir, Sérgio? Porque eu estou falando de amor, não é convencer. Quem convence é aqui, ó. Aqui ele seduz, porque ele conta, ele mostra o quanto vai ser gostoso, o quanto vai ser bom, o quanto o emissor está querendo cuidar desse receptor, o quanto a esposa quer o marido ao lado, participando, enquanto ela está cozinhando, batendo papo de como é que foi o dia, o que foi bom, o que não foi, como é que ele pode contribuir, né? Ou os filhos, né? Pô, como é que tá na escola, como é que tá os amigos, não tá, como é que tá o teu planejamento para o futuro, o que tá te assustando, o que tá te dando medo. Gente, vamos lá. Vocês já assistiram um filme de terror? É muito engraçado, né? Já aconteceu eu vou contar um negócio, um caso que me aconteceu quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que foi o seguinte: eu estava assistindo um filme de terror, sozinho em casa, e eu já tinha uns 21, 22 anos de idade. E eu não me lembro o nome do filme, mas era um daqueles cuja abertura fala assim, baseado em fatos reais. Qualquer filme de terror que começa com esse letreiro, você já começa com ele arrepiado, né? Eu falei, pô, legal. E os meus pais tinham viajado naquela época, e eu estava sozinho em casa. E eu falei, pô, legal. Porque minha mãe não gostava muito de filme de terror, enfim. E aí eu comecei a assistir. O filme começou 1h da manhã. E eu assistindo 1h da manhã, não sei o quê. E aí, de repente, aparece lá o casal dormindo. E a força fantasmagórica lá começa a sufocar a mulher. Mas não aparece nada. Não aparece nada. Simplesmente aparece a pele da moça, né, que está no filme, da atriz, afundando e ela sufocando, ela não conseguindo respirar. Ela acorda o marido acorda, não vê nada, porque não aparece nada. E ele olha para ela e ele vê, né, como se fosse os dedos afundando a garganta dela. E ele não sabe o que fazer. Nesse exato momento acabou a luz em casa. Gente, ó, me arrepia só de lembrar. É um negócio absurdo. E o que eu fiz? A primeira coisa é cobrir a cabeça. Efeito avestruz, né? Você cobre a cabeça que o problema passa. 22 anos de idade, eu lá sozinho no apartamento com a cabeça coberta. Olha, no começo até que tudo bem, não teve problema. Mas só que o negócio começou a ficar quente. Enfim, acabei caindo no sono e acordei, molhado de suor, mas com a cabeça coberta. E com a cabeça coberta nada me aconteceu. Bom, o que isso tem a ver com o assunto? Gente, quando a gente mergulha
nos nossos mundinhos, seja ele trancado no quarto, seja ele isolado lá na sala, redes sociais, essa coisa toda, a pergunta é, do que essa pessoa está fugindo? Porque ela está fugindo de alguma coisa. Trancar no quarto, quando é que você se tranca no quarto? Quando entra um ladrão em casa. Se alguém está trancado no quarto, tem um ladrão em casa. Quem é esse ladrão? O que está assustando os nossos filhos, as nossas esposas e a nós mesmos? Tem alguma coisa nos assustando. Então, gente, esse raciocínio aqui, ele é muito, muito importante. Porque ele vai nos dizer o que é que está causando esse ruído aqui na nossa comunicação. Então, quando você para olhar, essa é uma das reclamações que eu mais vejo entre casais. Eu vou falar com ela, ela não tira o olho do telefone. Eu nem consigo falar com ela. Ou o inverso. Ele chega do trabalho, vai lá, toma um banho, nem televisão mais assiste. E fica lá, entra no telefone e acabou o mundo ao redor. Você já passou por essa situação? Então, gente, essas pessoas que estão escondidas e que estão distraídas e que não querem ouvir a nossa mensagem de amor, elas não deveriam receber a nossa raiva, a nossa indignação, porque eles estão precisando de ajuda. A questão é ajuda. Então é muito mais amor do que domínio. É como você querer salvar o gatinho em cima da árvore. O gato está em cima da árvore, ele está correndo risco, né? Então, se você chegar abruptamente, lá chegar todo estabanado, aí que o gato vai mais alto. Você assusta mais ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir devagar, com calma, com carinho, vai brincando, vai chamando para perto, você vai conquistando a atenção desse gato. E é assim que a gente deveria fazer com quem está mergulhado com a cabeça debaixo do cobertor. Seja ele o cobertor que for, seja trancado no quarto, seja assistindo televisão, seja distraído nas redes sociais, em qualquer outro aparelho eletrônico. Esse é o ponto. Eu vou falar de um livro aqui com vocês, que a primeira referência que eu vou dar é o livro O Velho e o Menino, tá? O Velho e o Menino, ele foi escrito por Roberto Tranjan. É uma leitura fantástica, vou recomendar para vocês. O Roberto fala muito sobre essa questão da intenção, tá? Esse livro, ele trata sobre propósito, na verdade. Só que ele fala bastante que quando você vai buscar um propósito, você precisa ter uma intenção por trás. Então, se o teu propósito é trazer a tua família mais perto de você, você ter aquela família dos sonhos, aquela família, sabe, família de filme, então você precisa trabalhar essa força, tá? É fundamental, é fundamental. Se do lado de lá, seu marido, sua esposa, seus filhos, mãe, pai, enfim, com quem você quiser falar, ele não sentir uma real intenção de amor e preocupação, carinho com ele, a comunicação não vai dar certo. Então existe uma série de cuidados para isso, né? Gary Chapman escreveu um livro também, muito, muito legal, que explica como é que as pessoas esperam carinho. Você sabia disso? Que existe diferença? Então eu também não sabia. Esse negócio é muito louco. Olha só, o que acontece? As pessoas são diferentes. Então, como as pessoas são diferentes, elas esperam diferentes estímulos, elas gostam de diferentes estímulos. Assim como cada um tem gente que gosta de vegetais, tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta de massa, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu jeito. Então, as pessoas também têm diferentes características de querer receber amor. Qual será o tipo de carinho que a pessoa que você quer conquistar gosta de receber? Porque isso vai fazer toda a diferença. Tem gente que gosta de abraço, não sei o que e tal. Tem gente que não. Qual o tipo de carinho que as pessoas que convivem com você gostam? Ah, você não sabe? Tá aí. Como é que você traz o receptor para perto do emissor, fazendo ele sintonizar na mesma frequência? Dando o carinho que ele gosta e espera. Ah, mas você não sabe? Então nós temos um problema aqui, que precisa ser trabalhado. Que tal você perguntar? Ah, você nunca perguntou? Pois é, não é um hábito, né? E aí as pessoas se perguntam, poxa, por que esse aqui foi embora? Porque ele não percebeu a mensagem transmitida com o sinal correto.
Essa é boa, hein? Então é disso que eu tô falando aqui. Reconquistar a família é trazer a família para perto. É fazer com que aquele sonho que você tinha se realize. Ele é possível. Ele é possível. Tá? Então, eu já tive um amigo, por exemplo, que o casamento dele estava indo ladeira abaixo. E aí eu conversei com ele a esse respeito. E ele percebeu que, em razão das preocupações do dia a dia, né, e nesse momento que a gente está vivendo, é mais comum ainda. Porque existe uma série de inseguranças, né? Inseguranças quanto à vacina, se ela existe, se ela não existe, se você teve Covid, se você vai pegar de novo, ou se você não teve, será que você vai pegar e vai conseguir sobreviver? E o seu emprego, como é que tá? Como é que vai ficar a economia? Como é que a economia vai afetar seu trabalho? Ou seja, como é que você vai sustentar a tua casa? Como é que você vai pagar as tuas contas? Como é que você vai realizar os seus planejamentos? Esse momento, especialmente, é um momento de muita, muita tensão em todos. E quando a tensão acontece, vem o sentimento da ansiedade. E a ansiedade mexe com o teu cérebro. Por quê? Porque você está vendo uma situação de perigo. E nessa situação de perigo, você quer fazer alguma coisa, você quer lidar com isso, você quer encontrar uma solução. Só que quando você começa a focar na solução, você esquece todo o resto. E sabe o que eu estou chamando de resto? As pessoas que você ama. Elas não deveriam ser o resto. Elas deveriam fazer parte do todo. E é essa a atenção que a gente precisa ter. A atenção com as pessoas tem que fazer parte da nossa intenção do dia a dia. Porque senão vai ter um corte aqui nas relações e aí as pessoas começam a se afastar. Faz sentido o que eu estou falando? Para mim fez todo sentido. Então, quando eu aprendi isso e eu entendi, eu falei, caramba, eu preciso recuperar isso aqui. Porque me é muito precioso. Tá? Até lembrei agora uma leitura da minha infância, né, que não sei o quanto vocês gostam ou não, mas eu gostava muito, que é Saint-Exupéry, né? Então, o que Saint-Exupéry falava? Ele falava ali que as coisas invisíveis são as mais preciosas, são as mais valiosas. Não é verdade? Pensa bem. Porque todo o resto o dinheiro compra. Mas as coisas invisíveis não têm preço. Então é disso que eu estou falando aqui com você. O Pequeno Príncipe traz essa sabedoria que, né, eu li quando era muito pequeno, fui entender melhor mais velho e hoje em dia eu tenho uma interpretação ainda mais preciosa do que Saint-Exupéry estava querendo transmitir ali no Pequeno Príncipe. Para pensar nisso. Eu não estou dizendo, gente, olha só, eu não sou monge, eu não sou santo, eu não sou nada disso. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o quanto as pessoas que eu amo são preciosas para mim. É disso que eu estou falando. E eu estou querendo dividir esse conhecimento, essa experiência que eu tive com você, caso você esteja enfrentando o mesmo problema que eu enfrentei e que de vez em quando eu ainda enfrento. Hoje, mais preparado. Não que não aconteça, mas eu estou mais preparado. Então eu não estou falando aqui, pessoal, de nenhuma religião, não estou falando de nenhum partido político. O que eu estou falando aqui é de uma outra coisa, é de relações humanas. É disso que eu estou falando. E se são as relações humanas que estão em baixa na sua casa, então é disso que eu estou falando. É dessa ajuda que eu estou falando. Tá? Então, a tarefa de casa, né? A tarefa de casa que eu gostaria de deixar para você melhorar, né, essa sintonia aqui, né? Essa sintonia, para que a mensagem seja transmitida através dos sinais corretos. Para pensar qual a sua real intenção em fazer com que o seu filho saia do quarto, ou a sua esposa seja mais carinhosa, ou que o seu marido esteja mais
atento, presente, até mesmo mais carinhoso com você? Quanto isso aqui está presente? O quanto você está demonstrando e o quanto você está dizendo a esse respeito? Para que o receptor dê a devida atenção à sua mensagem de amor. Tá? Então, dá uma olhadinha, o quanto você tem essa intenção e o quanto você tem demonstrado essa intenção. Tá? Então, nós estamos falando de mensagem. Vamos falar agora de sinais. Bom, o que são os sinais? Os sinais, lembra que eu tinha dito que existem diferentes formas de você demonstrar amor para as pessoas? É isso aí. Você tem a tarefa de descobrir quais são as formas que esse receptor gosta de receber as mensagens de amor. Será que são palavras? Será que é mais tempo de exclusividade, de intensidade? É isso que você precisa descobrir. Então, eu gostaria de encerrar aqui esse nosso bate-papo de hoje, deixando essa tarefa de casa, para você trabalhar a sua intenção e também quais são as formas de amor que o seu receptor gosta.